Queridos, hoje à noite nós veremos o que tem sido considerado o final da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo e dando lugar ao que seria a quarta viagem. Paulo tinha planos de ir até Jerusalém, de lá viajar até a cidade de Roma, onde havia uma igreja, não fundada por ele, mas recebeu o apoio dessa igreja para pregar o evangelho na Espanha. Então, essa seria a quarta viagem missionária dele. Os planos não saíram exatamente como Paulo havia traçado, mas no final a vontade de Deus foi feita. Lembremos que o livro de Atos foi escrito para documentar o progresso da igreja, seguindo aquele caminho programático estabelecido por Jesus no capítulo 1, verso 8. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós já vimos Jerusalém, Judéia, Samaria, estamos vendo os confins da terra, ou seja, as vastas regiões do Império Romano, das províncias romanas que o apóstolo Paulo desbravou, pregando o Evangelho. Aqui nós temos, por assim dizer, a última viagem dele, antes de ser preso em Jerusalém e levado depois de alguns anos para Roma, como era o plano original dele, embora não exatamente como ele tinha planejado. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 16, que registra a viagem feita de Mileto até Jerusalém. Ouçamos a leitura. Atos 21, de 1 a 16. Depois de nos separarmos deles, navegamos diretamente para a ilha de Cos. No dia seguinte chegamos a Rodes e dali fomos a Pátara. Encontrando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele seguindo viagem. Quando a ilha de Chipre já estava à vista, deixando-o à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Movidos pelo Espírito, eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, saímos para continuar a viagem. Todos os discípulos, cada um com a sua mulher e seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E, ajoelhados na praia, oramos. Despedidos-nos uns dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem iniciada em Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que, aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo, é isso que os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu: o que estão fazendo ao chorar assim? E partiu o meu coração, pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados, dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, fomos para Jerusalém. Alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Mnasson, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar lá em Jerusalém. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra, o significado do que Lucas registrou aqui, sua importância para nós hoje. Nós te agradecemos porque, através da história, o Senhor levantou pessoas como o apóstolo Paulo, dispostos a não somente ser presos, mas até morrer pelo Evangelho, através dos quais o Senhor cumpriu o plano de levar o Evangelho saindo de Jerusalém até os confins da terra. Oramos, ó Pai, que o Senhor desperte em nós o desejo de te servir, de nos envolver em missões, de ter a visão dos que se perdem e saber que o teu apelo, o teu convite se estende bona fide a todos. Nós pedimos que o Senhor assim nos oriente e ajude, em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, Paulo havia terminado o seu sermão aos presbíteros de Éfeso. Foi o que nós vimos na segunda-feira passada. E nessa parte final do sermão dele, ele destacou que estava limpo do sangue de todos, porque nunca tinha deixado de anunciar o Evangelho. Se alguém se perdesse, era por sua própria responsabilidade. Ele também instruiu os os presbíteros da cidade de Éfeso, quanto ao dever deles, especialmente alertando sobre a chegada de falsos profetas, lobos vorazes, que se levantariam de dentro da própria igreja, e assim aconteceu. E, por fim, Paulo ora com eles na praia, ajoelhados, num momento de muita emoção e despedida, chorando. Eles abraçaram a Paulo porque sabiam que não o veriam uma outra vez. Então, foi isso que nós vimos na segunda-feira passada, que é o final do capítulo 20. Hoje nós veremos, então, como Paulo prossegue para Jerusalém. A primeira parte do trecho nos leva até a cidade de Tiro, do verso 1 até o verso 3. E Lucas nos dá um relato detalhado dos pontos da viagem, onde eles foram, onde pararam e assim por diante. Lemos aí no verso 1 que eles saíram de Mileto, onde se deu esse sermão que eu acabei de falar, navegaram diretamente para a ilha de Cos. Cos ficava a cerca de 6 horas de navio, então de Mileto para Cos, 6 horas de navio. E eles passaram a noite ali, no dia seguinte seguiram viagem até um outro porto, uma outra ilha, chamada Ilha de Rodes, e de lá foram para a cidade de Pátara, que já não era mais uma ilha, mas ficava no litoral, na província da Lícia. E de lá eles embarcaram, e o navio, parece que era o ponto final do navio, ele não ia mais do que isso. E ali eles encontraram um outro navio que servia aos propósitos deles e que ia para a Fenícia. Eu estou lendo aqui no verso 2. E aí, a caminho da Fenícia, eles passaram pelo sul da ilha de Chipre. Vocês vão lembrar, Chipre era a terra de Barnabé, era o local da primeira viagem missionária de Paulo. Foi onde Paulo pregou o evangelho ao procônsul Sérgio Paulo, cegou o falso profeta Bar-Jesus, e era a terra também de um discípulo chamado Mnasson, que vai aparecer aqui no final do nosso relato hoje. Mas eles não pararam por lá, eles passaram pelo sul da ilha, porque eles iam atracar em Tiro. Eles já tinham viajado cerca de 2 dias desde que tinham saído de Mileto, quando chegaram em Pátara, onde o navio precisava ser descarregado. A Tiro, né? Lá o navio precisava ser descarregado. Tiro era uma cidade já bastante conhecida do leitor do livro de Atos. Jesus havia ministrado ali, numa certa ocasião. Vocês todos lembram o episódio da mulher Ciro-Fenícia, que morava nas regiões de Tiro. Tiro ficava no litoral, na Fenícia. E Jesus subiu até lá uma certa ocasião, e a mulher queria que Jesus curasse a sua filha, que estava enferma, estava endemoniada. E Jesus fez isso, mas aparentemente a região não aceitou a palavra de Cristo, tanto é que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para Jerusalém e para outras cidades. Mas nós, de qualquer forma, lemos que quando eles chegaram lá em Tiro, verso 4, encontraram discípulos. De onde eles vieram? Então, a resposta mais lógica é que foram convertidos através dos crentes que fugiram da primeira perseguição de Jerusalém. Então, está relatado lá no livro de Atos, no início do livro, vocês lembram isso aqui, que quando começou a primeira grande perseguição, a igreja se espalhou por todo lugar, menos os apóstolos que ficaram em Jerusalém. Os crentes foram embora. Eu até brinquei dizendo que se a gente quer que a igreja evangelize, prenda os pastores, que os crentes vão sair para evangelizar. Foi o que aconteceu lá em Jerusalém. Os apóstolos ficaram na cidade e os crentes saíram por todo lugar. E Atos 11, 19 diz: os que foram dispersos a partir da perseguição, que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, que é exatamente onde fica Tiro.
Então, provavelmente foi nessa dispersão que o Evangelho chegou a Tiro, Deus usando o mal para executar os seus planos. Planejaram o mal, mas Deus, na verdade, intentou para o bem. O texto diz aí que Lucas estava... Bom, com certeza Lucas estava na caravana, não é? Diz aí no verso 4, encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, provavelmente era o tempo que o navio precisava para descarregar, enfim, todas as providências antes de poder continuar a viagem. Eu estava lendo aqui o comentarista a respeito dos detalhes que Lucas diz aqui, e o Jameson, que é o comentarista, ele diz, quase que se poderia pensar que tudo isso foi extraído de um diário de viagem, tão gráficos são os seus detalhes. Lucas dá os detalhes da viagem que a gente fica pensando para que é que serve isso, por que é que está na Bíblia, né? E eu posso pensar em algumas razões. A mais importante, para não perder muito tempo, é que foram essas informações detalhadas que parecem que foram tiradas de um diário de viagem, dizendo exatamente quanto tempo foi, onde parou, o que é que fizeram e assim por diante, que levou um estudioso alemão chamado inglês chamado William Ramsay, a mudar de opinião a respeito da confiabilidade histórica do livro de Atos. Depois do surgimento do método crítico no século XVIII, os críticos achavam que o livro de Atos era uma peça de ficção. Ele teria sido escrito no século II, não no século I, mas no século II, muito tempo depois dos fatos já terem acontecido. E o objetivo de quem escreveu o livro de Atos era mostrar que no século I não tinha divergência entre Pedro e Paulo. Porque Pedro era de Jerusalém, era um judeu que guardava ainda os costumes judaicos, ensinava um evangelho voltado somente para os judeus, enquanto que Paulo, criado na dispersão, era um judeu mais voltado para os gregos, os gentios. Ele tinha uma formação helênica e o evangelho de Paulo era o evangelho da graça, sem as obras da lei. Então, os críticos diziam que no primeiro ano de cristianismo havia essa tensão entre dois tipos de cristianismo. No final, o que prevaleceu foi o de Paulo, porque Jerusalém foi destruída e o cristianismo que tinha sede em Jerusalém, que estava ligado a Pedro e que era mais legalista, ele praticamente sumiu. E o de Paulo, o tipo de cristianismo defendido por Paulo, teria prevalecido. Mas eles tinham brigado muito durante o primeiro século. E aí, então, quando você chega no livro de Atos, você começa a ler, você vê que, se foi isso, é muito estranho o livro de Atos, porque quem abre a porta dos gentios é Pedro. Pedro é quem prega na casa de Cornélio e batiza os primeiros gentios. Quem aparece no livro de Atos guardando a lei é Paulo. Paulo vai sábado na sinagoga, Paulo quer ir para Jerusalém para guardar a festa de Pentecostes, Paulo faz voto em Cencreia, Paulo circuncida Timóteo. Então os papéis aparecem invertidos no livro de Atos, o que fez com que os estudiosos disseram o seguinte: o livro de Atos foi escrito no século II, invertendo os papéis exatamente para dar uma visão maquiada da igreja, para esconder aquela tensão que havia na igreja no primeiro século. Por isso, Atos não merece confiança. Aí um estudioso chamado William Ramsay, era arqueólogo, além de um pesquisador bíblico, ele resolveu retraçar os caminhos de Lucas e de Paulo, narrados aqui no livro de Atos, para ver se era isso mesmo. Ele tentou refazer fisicamente o caminho. E durante alguns anos ele visitou esses lugares, estudou o livro de Atos, leu os livros antigos, os registros antigos, e depois de 5, 6 anos, ele chegou à conclusão, ele mudou, ele era um cético. Ele se tornou um crente em Jesus e disse: o livro de Atos é historicamente confiável. O que está escrito aqui corresponde à realidade daquela época, e somente uma pessoa que participou dos eventos que estão narrados aqui poderia dar tantos detalhes exatos como aqueles que nós temos aqui. Então isso virou a maré nos estudos bíblicos, e o livro de Atos hoje ele é considerado como sendo uma obra datando do século I. E quem quer que tenha escrito o livro de Atos, tem gente que não acredita que foi Lucas, mas quem quer que seja que escreveu o livro de Atos, participou
pelo menos conversando com testemunhas oculares dos eventos que estão narrados aqui. Então, se não serve para outra coisa, não é para você ficar decorando esses nomes aqui da geografia do mar Mediterrâneo, do mar Egeu, você pode, pelo menos, saber que Deus usou esse registro detalhado para convencer pessoas da confiabilidade da sua palavra. Por que isso é importante? É importante para nós pelo seguinte motivo, porque se Lucas errou na geografia, na cultura e na história, ele também pode ter errado na teologia. Então, para que o livro seja confiável, ele tem que ser todo confiável. Eu não vou acreditar na teologia de um livro que fica inventando história, né? Que fica inventando fatos, lugares, distâncias que nunca existiram ou aconteceram. Mas porque ele é confiável, eu posso confiar também na mensagem teológica que ele nos traz. Por isso que é importante esse relato aqui do verso 1 até o verso 3, onde aparentemente o crente lê isso aqui, não tira nada, não é? Mas ele precisa ter uma visão mais ampla da história da Bíblia e dos ataques críticos que a Bíblia sofreu durante séculos e como, pela misericórdia de Deus, esse livro tem permanecido confiável até o dia de hoje. A segunda parte do nosso trecho que nós lemos, está aí do verso 4 a 6, Lucas relata a permanência deles na cidade de Tiro. Nos diz aí que quando eles chegaram lá, verso 4, na cidade de Tiro, permaneceram durante 7 dias, que é provavelmente o tempo em que o navio estava sendo descarregado, eu já mencionei isso aí. E lá eles encontram vários discípulos. Tiro era aquela região da Fenícia, que eu já disse, não é? Foi visitada por Jesus, evangelizada pelos que fugiram de Jerusalém da primeira perseguição, e quando Paulo desce, juntamente com sua entourage, juntamente com sua equipe ali, ele é recebido por esses discípulos que abrigam o apóstolo dos gentios. O texto nos diz aqui no verso 4 que esses discípulos de Tiro, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Paulo já tinha dito antes, aqui no capítulo 20, no sermão que ele proferiu para os presbíteros de Éfeso, que em cada cidade o Espírito Santo avisava para ele que haveria, ou que perseguições, sofrimentos e prisões o esperavam em Jerusalém. E acontece a mesma coisa aqui na cidade de Tiro. Não sabemos se profetas ou se pessoas movidas, convencidas intimamente pelo Espírito Santo, disseram a Paulo o que é que estava aguardando Paulo em Jerusalém. E provavelmente eles estavam considerando as circunstâncias, as perseguições dos judeus. Paulo estava indo para a boca do lobo. Até agora, nessas 3 viagens, não teve uma cidade que Paulo visitou que não foi perseguido pelos judeus, que armavam ciladas, expulsavam da sinagoga, apedrejavam. Então, a nação judaica, Paulo era inimigo número 1 da nação judaica. E os judeus estavam só esperando uma oportunidade para pegar o apóstolo Paulo. E Paulo está indo para a boca do leão, está indo lá para Jerusalém, onde se concentrava toda a perseguição contra ele. À luz disso tudo, conhecendo Paulo e sua intrepidez e sua ousadia, os discípulos, movidos pelo Espírito Santo, advertiam Paulo: Paulo, você está sabendo que você chegando em Jerusalém, você vai ser preso imediatamente. As pessoas vão lhe reconhecer, você vai ser preso, você vai sofrer, nós não sabemos o que vai acontecer com você. Então, o Espírito Santo, genuinamente, através dos discípulos, em cada cidade onde Paulo passava, avisava Paulo do que é que ia acontecer. O que nos lança numa contradição. Qual era a vontade de Deus? Era que Paulo fosse realmente para Jerusalém ou que Paulo não fosse? Porque diz que Paulo estava convencido pelo Espírito Santo, nós vimos isso aqui, que ele devia ir para Jerusalém. Mas agora nós lemos também que o mesmo Espírito Santo, através das pessoas, meio que desencorajavam o apóstolo Paulo de ir. Os estudiosos têm dado várias explicações para isso aqui. Aqueles que não acreditam na inspiração bíblica falam de contradição, né, ou erro, mas não precisamos chegar nesse extremo, não. A vontade de Deus era que Paulo fosse a Jerusalém, só que Deus está avisando a Paulo o que é que o aguarda lá. Ele quer que o seu discípulo
seu servo, vá pregar o evangelho em Jerusalém, mas há um preço a ser pago e Deus quer, pelo Espírito Santo, que Paulo seja testado quanto à sua resolução, quanto à sua fé e sua disposição de sofrer pelo evangelho. Por isso Deus avisa, né? Deus falou ao coração de Paulo: você vai para Jerusalém, e através dos outros dizia, mas chegando lá, você vai enfrentar sofrimentos, dores, perseguições, prisões e assim por diante. Então a vontade de Deus é uma só, apenas que na sua misericórdia Ele alerta. Essa iniciativa aqui dos discípulos de dizerem a Paulo que não vão a Jerusalém, isso foi a conclusão deles. Eles acharam então que diante disso tudo, né, se Paulo vai ser preso, vai passar por cadeias e prisões, então é melhor não ir. Mas Paulo estava seguro de que a vontade de Deus era que ele fosse. E mesmo assim, e por isso que lemos aqui, passados alguns dias, no verso 5, eles saíram para continuar a viagem. Ele disse: Paulo, não vá, porque nós sentimos da parte de Deus que você vai sofrer muito. Muito. Paulo ouviu, agradeceu, abençoou e continuou a viagem para Jerusalém, avisado daquilo que o esperava, não é? E não duvidou que era o Espírito Santo falando pelos irmãos, mas entendeu que era como uma espécie de preparação para ele mesmo. E aí, quando chegou a hora, nós lemos no verso 6 que aqueles crentes de Tiro, eles escoltaram Paulo e seus companheiros de viagem até as docas. Verso 6, despedindo-nos, afinal do verso 5, passados aqueles dias, saímos para continuar a viagem. Todos os discípulos, cada um com a sua mulher e os seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade e, ajoelhados na praia, oramos. E, despedindo-nos uns dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. A mesma cena tinha acontecido lá em Mileto, quando os crentes de Éfeso levaram Paulo até as docas, até o porto, se ajoelharam com ele na praia, choraram, se abraçaram com Paulo, e porque Paulo tinha dito que não passaria outra vez por lá. E a mesma cena se repete aqui em Tiro. Paulo era muito querido, era muito amado. Muitos daqueles crentes de Tiro deviam sua vida espiritual ao ministério do apóstolo Paulo, e eles sofriam sabendo que Paulo estava caminhando como ovelha para o matadouro. É digno de nota aqui que vieram todos os homens com a mulher e os filhos. Nesse ponto, o cristianismo já começava a se destacar de outras religiões daquela época. Por exemplo, no judaísmo, na sinagoga, a mulher não participava da adoração, ela ficava numa galeria, que era a galeria das mulheres. Quem orava, quem lia as escrituras, quem participava de todo o culto eram os homens, que ficavam no pátio central. As mulheres não eram tão envolvidas na religião judaica assim. E nas outras religiões também, religiões gregas, o papel da mulher, quando muito, era ser uma sacerdotisa, geralmente uma prostituta cultual. Religião era coisa de homens, segundo alguns filósofos gregos antigos. Mulher não precisa de religião porque não tem alma, né? Eu não concordo com isso. A minha tem uma alma maravilhosa, linda. Então eu discordo, mas era o pensamento da época. Aqui você já vê o cristianismo envolvendo famílias inteiras. A adoração era coisa familiar. As pessoas foram se despedir de Paulo naquele culto lá no porto, e cada homem casado, né, levou sua mulher e os seus filhos, as crianças desde cedo envolvidas na adoração, envolvidas no culto, na vida religiosa dos seus pais, o que nos traz uma lição muito preciosa de que nós não devemos desprezar a instrução aos nossos filhos e desde cedo ensiná-los a adorar a Deus e servir a Deus, e que eles fazem parte da igreja de Deus, como nós vemos acontecer aqui. Depois disso, todos se ajoelharam na praia, oraram diante de Deus, e Paulo e os seus amigos subiram a bordo e os discípulos voltaram para casa. E agora a terceira parte do nosso texto, que é um pouco mais longo e complexo, vai do verso 7 até o verso 9, eles chegam na cidade de Cesareia. Quanto a nós, concluindo a viagem, iniciada em Tiro,
Chegamos a Ptolemaida, saudamos os irmãos, passamos um dia com eles, no dia seguinte partimos para Cesareia e Lucas narra um encontro com Filipe. Muito bem, a Ptolemaida, que é mencionada aqui no verso 7, era uma cidade marítima nas costas da Fenícia. Paulo passou apenas um dia ali, suficiente, era o tempo que o navio abastecia ou outras providências, e deu tempo para ele descer, conhecer os irmãos, ministrar a palavra de Deus, voltar para o navio, e no dia seguinte eles chegam à cidade de Cesareia, que é bem conhecida dos irmãos. Cesareia foi chamada assim em homenagem a Tibério César, e foi o local, se tornou famosa entre os cristãos, porque foi o local da conversão de Cornélio através de Pedro. Foi naquela cidade que a porta dos gentios foi aberta para o evangelho através do ministério do apóstolo Pedro. E Paulo, então, vai se hospedar com Estevão. Quem se recorda de Atos capítulo 8, lembra que esse diácono, ele é um dos 7 que tinham sido ordenados pelos apóstolos para ministrar as mesas, está lá em Atos capítulo 6, mas ele era mais do que um diácono, ele era um evangelista, nome que aparece raramente no Novo Testamento, só 3 vezes. Aqui, em 1 Timóteo, quando vem a orientação, faze a obra de um evangelista, e aos Efésios capítulo 4, verso 11, Deus concedeu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, Estevão, por conta do seu trabalho de evangelização, era conhecido como o evangelista. E vocês se recordam que foi através dele que Deus levou o evangelho até Samaria. Através dele, o eunuco foi salvo. E diz lá o texto que depois do encontro dele com o eunuco, ele saiu evangelizando toda aquela região da costa da Fenícia, até chegar na cidade de Cesareia, onde ele estacionou ali ele ficou. Ele recebeu, é ele quem recebe o apóstolo Paulo, cerca de mais de 15 anos já tinham acontecido desde os fatos de Jerusalém, e era a primeira vez que eles se encontravam. Diz o texto aqui que ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. E as pessoas perguntam exatamente o que é que essas moças faziam nos cultos da igreja de Cesareia. Eu creio, juntando tudo que nós lemos ou temos no Novo Testamento, que elas, durante o culto, ocasionalmente, elas traziam uma palavra da parte de Deus para a congregação. E a semelhança dos profetas do Novo Testamento, que são diferentes dos profetas do Antigo Testamento, elas tinham um ministério ali, local, profetizavam ocasionalmente nos cultos da igreja, trazendo uma palavra de aplicação, de encorajamento para os membros da comunidade. E elas eram conhecidas por isso, porque tinham esse dom de profetizar. Nós veremos que é diferente de outro profeta que vai aparecer em cena daqui a pouco, não é? Que sai de Judeia, vai até lá, Cesareia, e lá ele chega com a autoridade da palavra do Senhor. Os profetas das igrejas locais, como as 4 filhas de Filipe, tinham autoridade e ministério localizado, e falavam nos cultos à medida que a gente chama o aflatus divino, o sopro divino, vinha sobre elas, dando inspiração, e elas traziam, então, uma palavra de exortação. Vamos supor, imaginar uma situação, né, como seria hoje em termos modernos, né? Durante o tempo da pandemia, muita gente sofrendo, muita gente passando por angústia, com medo das restrições e dos riscos que tudo isso podia acontecer. Deus podia levantar alguém que trouxesse uma palavra não planejada, que não tinha sido esquematizada antes, dizendo: olha, eu sinto que nós devemos confiar em Deus, nós não precisamos ficar com medo ou angustiados, nosso Deus é Senhor de todas as coisas. Coragem, irmãos, você que está aqui abatido, ansioso, tenha coragem, não fique assim. Então, uma palavra de ânimo, de encorajamento para as pessoas, eu creio que era isso basicamente o que o profeta fazia. Eu digo isso pensando em 1 Coríntios 14, onde o apóstolo Paulo diz: aquele que profetiza, ele edifica, consola, instrui a igreja.
E a coisa mais próxima que eu entendo disso é a pregação, é você trazer uma palavra não preparada para a igreja, o que faz a diferença entre o profeta e o mestre, né? O mestre prega regularmente, o profeta prega quando a palavra de Deus vem para ele, e ele traz uma palavra não planejada para a igreja, exortando, consolando, edificando e orientando. Talvez essas moças tinham esse ministério ali na igreja de Cesareia. De qualquer forma, Lucas registra, talvez para honrar Filipe, e mostrar que, apesar do seu ministério itinerante, ele manteve a sua família no Evangelho. Suas filhas não somente eram crentes, mas também tinham um ministério na igreja, que às vezes acontece isso, a gente ganha o mundo e perde os filhos, né? Então, Filipe tinha ganhado o mundo e os filhos. Talvez essa citação esteja aí para nos encorajar a respeito disso aí. Bom, durante o tempo que Paulo está em Cesareia, na casa de Filipe, desfrutando da comunhão dos santos ali, chega à cidade um profeta chamado Ágabo. Ele vinha da Judeia, segundo nós lemos aí no verso 10, provavelmente quando soube da presença de Paulo ali em Cesareia. E era um profeta que havia sido enviado por Deus para advertir a Paulo, mais uma vez, do que é que haveria de acontecer em Jerusalém. Foi esse Ágabo que 15 anos antes tinha profetizado acerca de uma fome que viria sobre o mundo. A diferença da profecia de Ágabo para todas as outras vezes que o Espírito Santo disse a Paulo o que é que ia acontecer em Jerusalém é que Ágabo é preciso. Aqui você está diante de uma profecia predictiva, um profeta que anuncia o futuro em nome de Deus na vida de uma pessoa. E a profecia é exata, ela é uma profecia exata, ela não deixa margem para outro tipo de especulação, embora alguns queiram especular dizendo que Ágabo errou aqui. Ágabo está agindo como os profetas do Antigo Testamento que às vezes encenavam a sua profecia. Jeremias tinha que dormir deitado, Isaías tinha que andar nu, esse aí é terrível. E tinha outras encenações, né? Jeremias tinha que comprar um terreno, passando a escritura, quando Jerusalém estava prestes a ser invadida, para simbolizar o retorno do cativeiro. Então tinha esses atos proféticos, não é, que o profeta do Antigo Testamento fazia. Ágabo, a semelhança dos profetas do Antigo Testamento, chega onde está o apóstolo Paulo, pega o cinto de Paulo, amarra os pés e as mãos com ele e diz: assim diz o Espírito Santo, é isso que se fará. Ele inclusive usa a terminologia que o profeta do Antigo Testamento usa, assim diz o Senhor. É o único no Novo Testamento que usa isso, esse tipo de terminologia. Ágabo diz: assim diz o Espírito Santo, é isso que vão fazer com o dono desse cinto. E de fato aconteceu. Paulo chegou em Jerusalém, ele foi entregue pelos judeus, né, e foi entregue pelos judeus aos gentios que o amarraram, prenderam por um tempo em Jerusalém, depois em Cesareia, e assim ele ficou preso mais 2 anos em Cesareia, 3 anos em Roma, até ser libertado e a palavra de Deus estar livre outra vez. Ágabo faz essa encenação profética, anunciando com precisão o que vai acontecer com o apóstolo Paulo. Como resultado do ministério de Ágabo, mais uma vez os amigos de Paulo querem convencê-lo a ele não ir a Jerusalém. Diz aqui no verso 12: quando ouvimos estas palavras, Lucas estava no meio, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Já é a segunda vez, não é? Várias. Onde Paulo chegava, não vá para Jerusalém. Deus dizendo, não é? Vai ter riscos e agora você está sabendo o que é que vai acontecer. Você vai preso, você vai amarrado e você vai ser entregue pelos judeus aos gentios. A resposta de Paulo está aí no verso 13. Ele está resolvido a ir a Jerusalém. O que é que vocês estão fazendo ao chorar assim e partir meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. O choro dos irmãos partia o coração do apóstolo Paulo e o constrangia.
e ele teve que responder: por que vocês estão fazendo isso comigo? Eu estou disposto a ir para Jerusalém, não somente para, como ele diz aqui, não somente para ser preso, como Ágabo está dizendo que eu vou ser preso, significa que Paulo sabia que Ágabo estava falando da parte de Deus. Estou disposto a ir e ser preso em Jerusalém, e até para morrer. Ninguém tinha falado em morte até agora, não é? E Paulo diz: e se for a vontade de Deus que eu morra, eu estou disposto também. Então não adianta vocês chorarem, eu estou convencido de que eu devo ir a Jerusalém e pregar o Evangelho ali, ainda que eu tenha de morrer para isso. Creio que Deus está me levando para lá, Ele está me avisando dos riscos e perigos que eu vou correr, mas ainda assim eu estou disposto a ir, porque não considero minha vida por preciosa até eu ter cumprido aquilo que o Senhor me deu para realizar. Foi o que ele falou, ele tinha falado no capítulo 20, aos crentes de Éfeso, no sermão na praia de Mileto. Diz aí o verso 14 que Lucas e os demais irmãos acabaram se conformando com a decisão de Paulo. Verso 14, como Paulo não se deixou persuadir, conformados dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Foi aí que Lucas e os demais irmãos disseram: a vontade de Deus é mesmo que Paulo vá, porque nada consegue dissuadir esse homem de ir, nem mesmo a advertência a respeito dos sofrimentos e das dores que ele haverá de passar por ali. O Senhor não estava proibindo Paulo de ir, mas estava apenas avisando o que é que ia acontecer lá. A última parte do nosso texto, é do verso 15 a 16, é quando eles finalmente chegam em Jerusalém. Vocês veem que desde Mileto até Jerusalém, muitos dias se passaram, a gente não sabe com precisão. Às vezes Lucas diz, 7 dias, a gente calcula a rota, sabe mais ou menos o tempo de um lugar de passagem no porto para outro. Mas às vezes ele diz, passou muitos dias em Cesareia. Quantos? 1 mês, 2, 3, a gente não tem ideia. Mas o ponto é que finalmente Paulo está pronto para ir para Jerusalém, para participar da festa de Pentecostes. Passados aqueles dias, feitos os preparativos, fomos para Jerusalém. A essa altura, já a pé, a viagem de barco foi só até Cesareia, que ficava na costa, mas agora era descendo para Jerusalém, na região sul. Diz aqui, no verso 16, que alguns dos discípulos lá de Cesareia também vieram, trazendo consigo Nasson. Nasson é descrito como natural de Chipre, ilha bem conhecida do apóstolo Paulo, velho discípulo. Velho aqui não devia ser entendido no sentido de idoso, mas antigo. Ele é provavelmente um dos discípulos mais antigos aqui no livro de Atos. Se vocês lembram lá da relação das nações que estavam representadas no dia de Pentecostes e que se converteram com a pregação de Pedro, está dizendo que tinha gente de Chipre lá. Talvez Nasson tenha se convertido lá em Jerusalém com a pregação de Pedro, por isso ele era um dos discípulos mais antigos, daquela primeira safra que se converte com o sermão que está narrado em Atos capítulo 2. Ele era natural de Chipre e tinha vindo com Paulo e seus amigos porque ele tinha casa em Jerusalém e era lá que Paulo ia ficar, na casa de Nasson, que era de Chipre e que tinha acompanhado os últimos acontecimentos. Gente, o que é que nós podemos aprender de uma passagem como essa? É quase que tirar a água da pedra, né? Tem textos que a gente lê assim e diz, rapaz, né? O que é que a gente faz com isso aqui? Mas tem algumas coisas que a gente pode tirar como lição. Eu destaquei 4 delas. Primeiro, não como lição, mas para chamar a nossa atenção. A primeira, eu vou começar com Filipe. Filipe é chamado de evangelista. Todos nós devemos evangelizar. Isso é um dever de todos. O fato de que tinha pessoas que eram evangelistas não queria dizer que os demais não precisavam evangelizar. Todos nós temos o dever de testemunhar de Cristo para outros, mas tem pessoas que têm o dom de fazer isso e, portanto, fazem isso melhor e com mais eficiência. Eu tenho um cunhado, o nome dele é o reverendo Elias Medeiros, ele costuma
seguir o Expondo as Escrituras às vezes pela internet, mora nos Estados Unidos, espero que ele esteja assistindo agora. Elias é um evangelista. Quem sentar ao lado dele no ônibus ou no avião vai ouvir o evangelho 3 horas seguidas. Ele não para. A gente sai para um restaurante com Elias chama o garçom, pois não, senhor, o que é que o senhor deseja? Você já ouviu falar de Jesus? Assim, no meio do restaurante, né? Todo mundo olhando assim, e Elias evangelizando. Então, ele é um evangelista. A quantidade de pessoas que ele levou a Cristo, eu não tenho a conta. Todos nós deveríamos ser capazes de, uma forma ou de outra, dar o nosso testemunho a respeito de Cristo. Mas algumas pessoas nasceram para fazer isso. Tem o dom de fazer isso. Por exemplo, o dom de mestre. Todos nós deveríamos ser capazes de manusear bem a nossa Bíblia e explicar para as pessoas por que é que nós cremos em Jesus. Você não precisa ter um curso formal de teologia, mas Deus chamou algumas pessoas para se dedicarem especificamente a isso. Todos nós devíamos nos pastorear, ter uma palavra de consolo, chegar a alguém que está aflito e orar com aquela pessoa, dar um ombro para que a pessoa chore. Isso é dever de todo crente tem que fazer isso. Devemos nos ajudar mutuamente, nos consolar mutuamente, mas a algumas pessoas Deus deu o dom de pastor, que é uma pessoa que tem jeito, tem palavras, tem a maneira certa de se aproximar de alguém e pastorear aquela pessoa. Então, o fato de que Filipe é chamado de o evangelista não quer dizer que você vai deixar o trabalho de evangelização para Filipe e para os outros que são evangelistas. É uma responsabilidade sua. E aí eu faço aquela extensão, a mesma coisa se aplica a todos os demais dons. Deus nos deu responsabilidades como cristãos e alguns de nós Ele nos deu habilidade para cumprir alguma dessas responsabilidades. O segundo ponto aqui que eu queria destacar é a questão da profecia predictiva. Ágabo predisse com exatidão o futuro e ele estava falando pelo Espírito Santo e Paulo acreditava nisso, sabia que era realmente o Espírito Santo. Eu não nego que Deus possa fazer isso hoje, mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: nós somos encorajados na Bíblia a esperar que Deus revele o seu plano para nós através de profecias, sonhos, visões e revelações? Quando você dá uma olhada geral no livro de Atos, nos Evangelhos, especialmente nas cartas que foram escritas para as igrejas, você vai descobrir que Deus espera que nós saibamos a vontade dEle, através das circunstâncias, através da providência, através do bom senso. Muito da vida cristã é bom senso. Você está vendo que não vai dar certo aquele namoro com aquele cara, não precisa nem ser crente para ver que não vai dar certo você namorar com aquela pessoa, é questão de bom senso. Muita coisa na vida cristã é simplesmente isso, juízo, você ter juízo, você olhar e dizer assim: isso aí não precisa nem ser crente para saber que essa sociedade aqui não vai dar certo. Não precisa nem ser crente para isso. Por quê? Por conta da graça comum de Deus, porque nós temos a imagem e semelhança de Deus, então existe ainda, não é como aquele filho de Darth Vader diz: ainda posso ver que há bem em você, não é, papai? Guerra nas Estrelas tem umas frases assim interessantes, né, da graça comum. Então, apesar de sermos pecadores, ainda tem algum bem em nós que nos leva a tomar decisões sábias, sensatas e prudentes. Não precisa ser crente. Então, para você entender a vontade de Deus tenha juízo, leia a Bíblia, converse com quem é crente e experiente, ore muito a Deus, pedindo que Ele abra a porta ou feche a porta, e aí você vai ver, você vai ter sua resposta diante de você. Agora, se Deus quiser mandar um profeta para dizer a você exatamente com quem vai casar, o nome e sobrenome e onde mora aquela pessoa com quem você vai casar, Deus pode fazer isso. Mas eu não vejo nada na Bíblia me encorajando a esperar isso. Na verdade, o que eu vejo na Bíblia é a Bíblia dizendo: cuidado,
Cuidado com as manifestações espirituais, cuidado com os falsos profetas, cuidado que Satanás se transfigure em anjo de luz, cuidado que o seu coração é enganoso. Então a Bíblia adverte cautela, na verdade. Precisamos ter cautela. Deus pode fazer isso? Pode. Mas o exemplo que você tem no Novo Testamento de alguém que não os apóstolos, um profeta fazendo predictiva, é um só, Ágabo. E quando ele profetizou, aconteceu exatamente. Primeira profecia, 15 anos antes, virá uma grande fome sobre o mundo. Vocês podem se preparar. E veio mesmo, aconteceu mesmo. Segunda profecia, Paulo vai ser preso e amarrado em Jerusalém. Aconteceu exatamente. Se a gente fosse usar esse critério para dizer quem é falso profeta ou não na igreja hoje, a gente ia botar para fora muito profeta, não ia? Porque tem muito cara que dá uma profetada, ele se levanta no culto, dá uma profetada, tal, o tempo passa, ninguém se lembra, não aconteceu, e fica por isso mesmo, e no outro culto lá está ele profetando de novo. Se os membros, líderes da igreja, resolvessem seguir o critério da verdade, que o profeta, se ele está falando da parte de Deus, vai se cumprir exatamente como ele está dizendo, tinha acabado muita profecia nos cultos nas igrejas de hoje. Que virou brincadeira, né? Virou brincadeira. O Espírito Santo também dizendo que tem alguém aqui com enxaqueca. Não precisa ser profeta, não. Eu sei que tem. Começar de mim, né? Então não precisa ser profeta para isso. Sabe esse tipo de profecia? Eis que vos digo. Eis que vos digo. Me lembro uma vez que eu estava na África do Sul. Fui a uma conferência de uma grande igreja pentecostal lá. Igreja boa, grande, mas que tinha essas práticas lá, né? Aí eu cheguei lá e me apresentaram como um pastor presbiteriano. Aí me apresentaram pastor presbiteriano. Já olharam para mim assim, né? Isso é católico manso, né? Católico manso. Aí olharam para mim assim: o senhor já foi batizado com o Espírito Santo? Eu disse: já fui. Desde a minha conversão eu fui batizado com o Espírito Santo. Não tenho dificuldade com relação a isso, não. E o senhor já falou em línguas? Eu disse: olha, eu nunca falei, mas eu não vejo no Novo Testamento que as línguas são exigidas de todos os crentes, segundo 1 Coríntios, capítulo 12, né? Falam todos em línguas? E a resposta é não, né? Não. Todos foram batizados com o Espírito Santo, mas nem todos falam em línguas. Aí eu disse: se o senhor quiser, a gente pode conversar aqui sobre o Espírito Santo. Aí ele disse: quem sois você para falar do Espírito Santo? Aí, pela gramática, eu já senti que não era o Espírito Santo, né, que estava falando ali. Porque, pelo menos, gramática, o Espírito Santo sabe, né? E parei ali, né? Parei ali, não deu muito certo. Mas, às vezes, acontece esse tipo de coisa. Eu não sou contra, mas eu quero que, se for de Deus, que seja de acordo com a Bíblia. Aí sim, a minha mente está cativa à Escritura e não a experiências pessoais dos irmãos. Eu até peço ao irmão: olha, de vez em quando chega assim: pastor, vou contar uma experiência para o senhor. E vou contar uma experiência para o senhor. E aí ele conta a experiência e pergunta: o senhor acredita nisso? Perdi o amigo. Então, não conte experiência pessoal para mim e peça a minha opinião. Tá certo? Vamos tratar de ideias. Eu uma vez eu tinha acabado de lançar meu livro sobre batalha espiritual. O título é O que você precisa saber de batalha espiritual. Aí eu estava no aeroporto, ia viajando não sei para onde, e estava com o livro. Tinha acabado de receber o livro, né? Estava examinando o livro e tal. Aí um pastor que tinha sido aluno meu, aqui no Seminário do Norte, ele passou, me viu com aquele livro, ele tinha seguido essa linha de batalha espiritual. Ele me viu com o livro e disse: o senhor vai pregar na minha igreja? E eu, claro, né? Vamos marcar uma data? Aí marcamos. Aí eu fui. Logo no primeiro sermão, ele descobriu que eu não era o que ele pensava, e eu descobri que ele não era o que eu pensava. Ele viu o livro e pensou que eu era a favor de batalha espiritual. E eu não sabia que ele tinha ido para a prática de espírito territorial, quebra de maldição, chamar demônio pelo nome, enfim, fazer todo aquele negócio de batalha espiritual. Aí foi aquele negócio constrangedor. Primeiro sermão, eu pregando e sentindo o pessoal tudo olhando assim, né? Como é que o pastor traz uma estrovenga dessa para pregar aqui na nossa igreja, né?
Aí, quando terminou, nós tivemos uma conversa de cavalheiros, né? Nós dissemos, olha, pastor, houve um engano aqui, um equívoco, eu quero pedir desculpas, eu não sabia que você estava nessa linha e tudo. Eu vou procurar dizer o que é que a Bíblia diz e vocês julgam, tá, tudo bem. Aí ficou aquele constrangimento. No domingo, nós fomos almoçar na casa de um presbítero. O presbítero chegou para mim e disse assim, pastor, eu queria contar uma experiência para o senhor e queria a sua avaliação. Aí eu era novinho, né? Eu disse, claro, não tinha essa experiência de hoje, né? Claro, pode contar. Ele diz, olha, uma vez aqui na cidade, era em Anápolis, aqui na cidade tem um hospital, uma mulher tinha morrido, estava lá, botaram ela num tanque lá em cima, esperando chegar todos os procedimentos legais para poder enterrar o corpo. Estava esperando, estava lá no terceiro andar do prédio do hospital. Aí passou na frente do hospital um capitão da polícia que era crente, e ele sentiu que o Espírito Santo estava dizendo para ele, não deixe enterrar a mulher porque ela vai ressuscitar. Aí, pastor, esse homem entrou com a autoridade dele no hospital e disse, ninguém tira essa mulher daqui, ela vai ressuscitar. Aí chama a autoridade, chama a gente, não, ela vai ressuscitar. Isso o presbítero me contando, né? E aí a coisa começou a ficar difícil, aí de repente o capitão teve uma inspiração e disse, joga água nela. O pessoal jogou água nela, a mulher voltou. Aí o homem me perguntou, o senhor acredita nisso, pastor, em ressurreição de mortos hoje? Disse, meu irmão, eu acredito. Agora só uma pergunta, o senhor estava lá? Aí ele disse, não, quem me contou foi uma pessoa que ouviu de outra que estava lá. Digo, veja, a minha primeira dificuldade, meu irmão, com experiência, é quando chega para a gente, já passou por vários estágios da tradição oral, né? Houve aumento, houve diminuição, houve acréscimo. Então, é a primeira coisa. O senhor não esteve lá, o senhor está contando uma história que o senhor ouviu. É verdade? É verdade. Agora, uma pergunta que o senhor deve saber. Essa mulher ficou completamente boa? Ela ressuscitou sã? Pastor, já que o senhor perguntou, ela até hoje vive numa cadeira de rodas. Eu digo, o senhor me colocou numa segunda dificuldade, porque todos os milagres bíblicos de cura, a pessoa foi restaurada completamente. Não tinha esse negócio de dente de ouro, não. Era dente de dentina mesmo. Dente de ouro é um substituto fraco. É dentina mesmo. Quero ver a dentina nasceu no lugar onde tem um buraco lá do banguelo. Quero ver lá. Não um negócio de dente de ouro. Porque na Bíblia era a restauração plena de um membro prejudicado. Aí ele olhou para mim e disse assim, o senhor é incrédulo? Aí me virei para o pastor e disse, pastor, me leve para o hotel, acabou aqui meu almoço. O senhor, perdi o amigo, né? O senhor é incrédulo. Por quê? Eu só sou obrigado a aceitar sem questionar os milagres da Bíblia. Porque está escrito lá, esses foram escritos para que você creia que Jesus é o Filho de Deus. Se eu não crer nos milagres da Bíblia, eu vou para o inferno. Eu tenho que crer nos milagres que estão na Bíblia. Todos os outros eu tenho o direito de questionar. E eu não me sinto incrédulo, não estou blasfemando contra o Espírito Santo, nem você. Você está cumprindo aquilo que a Bíblia diz. Experimentai os espíritos se eles procedem de Deus, porque muitos enganadores já saíram pelo mundo afora. Não está errado você perguntar e questionar. Então, era isso que eu queria dizer para vocês. A última coisa era a respeito do amor e hospitalidade. Vocês veem, né, como esse relato está cheio de amor. Amor a Paulo, hospitalidade, carinho. Era isso que devia marcar a igreja, fora a disposição de viver e morrer pelo Evangelho.